Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da primeira temporada de Mob Psycho 100, um anime sensacional que eu acho muito subestimado pelos fãs em geral aí de anime, não vejo muita gente comentando e vim falar um pouco sobre esse anime. Já aviso que esse vídeo tem spoilers, vou relembrar os acontecimentos e convido a você que tá chegando agora no canal para se inscrever para não perder esse tipo de conteúdo, beleza? Vamos pro vídeo? Bom, o anime ele começa com uma luta aleatória e logo em seguida a gente conhece o Arataka Rengen, que tá falando que vai exorcizar uns espíritos de uma mulher ali que tá sendo assombrada. O namorado dela desconfia que eles estão sendo enganados e eles de fato estão sendo, até o momento que aparece de fato um espírito amaldiçoado. E aí a gente vendo que o Rengen é um completo inútil, ele liga pro Mob, que é o nosso protagonista. O Mob se chama Shigeo Kageyama e ele tem um irmão mais novo chamado Ritsu, que não tem poderes, e a gente vê que o interesse amoroso do Mob é a Tsubomi. A gente conhece um pouquinho mais dele, aí a gente tem um episódio que ele vai até um túnel assombrado e ele na verdade não tem assombração nenhuma, mas na verdade tem, e aí ele luta com um chefe de uma gangue de motocicletas e ele ia ajudando o Rengen com esse tipo de coisa até o momento que ele percebe que, cara, ele tem que fazer algo mais interessante com a juventude dele. E paralelamente a isso a gente conhece a Teru, que no caso é a líder ali do clube psíquico, só que o clube vai ser fechado porque não tem gente suficiente. E aí ela decide chamar o Mob, ele fala que vai pensar e tudo mais, só que o Rengen tinha mandado ele enfrentar um espírito lá que pergunta se o Mob tá vivendo plenamente, e ele começa a pensar e ele quer ficar atraente pra estar com a Tsubomi, e aí por isso ele entra no clube de musculação, mas os marombas acabam sendo de boa porque eles dividem a sala ali com o clube psíquico, e sim, o Mob é gado demais. A gente vê que o Mob tá dando duro ali no clube dos marombas, mas não tá dando muito certo, e a gente vê que tá rolando um culto ali, que todo mundo é liderado por um líder religioso chamado Covinhas, e a gente vê que ele faz a galera rir e tudo mais, e tem uma garota da escola que tá investigando isso, até o momento que o Mob vai nesse culto e a gente vê que ele não é afetado pelos poderes do Covinhas, e aí o Covinhas fica chocado e desafia ele para um campeonato de fazer rir. E o Mob aceita porque ele gosta de leite. E lá eles fazem isso com leite, é basicamente isso. E aí a gente vê que o Covinhas começa a batalhar com o Mob e ele basicamente oblitera o Covinhas a ponto de ele ficar um espírito pequenininho. Seguindo aqui a gente vê uma briga de gangues e a gente vê que todo mundo perde por um garoto chamado Hanazawa, que vai ser bem mais importante aqui no anime. Enquanto isso, o Mob ele começa a conversar ali com o Covinhas, faz uma certa amizade, mas eles vão se conhecendo e a gente vê que a gangue pede ajuda pro clube dos marombas ali pra briga de gangues deles, só que eles falam que não vão se meter, e aí por isso a gangue faz todo um plano do Mob ser sequestrado pelas gangues, e aí fazer o clube dos marombas ir lá resgatar o Mob, e aí o Covinhas fala, mano, use seus poderes pra se soltar, e o Mob fala, não usem pessoas, só que os marombeiros ainda não são paro ali pro Hanazawa, que tá usando os poderes psíquicos pra bater em todo mundo, e quando ele descobre que o Mob tem poderes e não usa, ele acha isso um absurdo, que quem tem poder é melhor que todo mundo, que o Mob tem que usar, e o Mob fala que não vai usar em pessoas, e aí ele começa a tentar provar que é mais forte ali que o Mob, só atacando e o Mob só se defendendo. E é uma luta bem interessante, tem um momento que ele lança facas ali, o Mob acaba rebatendo e aí deixa ele careca e aí ele fica boladíssimo ali. É uma cena bem tensa porque ele vai enforcando o Mob e o Mob não revida até o momento que ele perde a consciência, e a gente vê um flashback ali da infância do Mob, onde tinha os caras perturbando o irmão dele, ele acabou usando os poderes e não deu muito certo. E aí rolou um trauma ali entre eles dois, então ele se recusa a usar os poderes, mas ele perdeu o controle e acabou dando um pau no Hanazawa. E aí esse episódio em específico ele termina ali com o Mob na emoção da tristeza e consertando a escola de volta. É algo bem interessante que eu vou comentar, eu vou chegar lá. Nisso a gente também vê um pouco do Ritsu, que ele tem um amigo que faz parte do clube do conselho estudantil, que tá pegando no pé de basicamente todo mundo da escola, mas ele começa especificamente com a galera do clube psíquico. A gente também vê que ele acaba sendo confundido com o irmão e é convidado para entrar em um clube lá, em um laboratório de testes psíquicos para despertar poderes, e o Mob tá procurando outros psíquicos, e ele acabou sentindo um que é de um adulto, que ele entende ali que é uma energia perigosa, e paralelamente a isso, o Ritsu tá com esse amigo dele do clube estudantil, basicamente incriminando todo mundo. Ele vai lá no Valentão e fala que o cara desarmou tudo, tava vendo as minas no vestiário, e aí por isso ele começa a ser tomado por um sentimento de culpa, e como ele tá nesse laboratório pra despertar poderes, tentando ter um despertar ali, ser que nem o irmão dele, ele acaba sendo consumido cada vez mais pela culpa, e ele de fato consegue despertar poderes ali
ali, ele passa a ver o Covinhas, e o Covinhas fica ali do lado dele, alimentando esse sentimento, e aí cada vez mais ele vai incriminando as pessoas, até o momento que a galera descobre e vai confrontar ele. Só que nisso, toda aquela luta que teve com o Hanazawa e o Mob, que todo mundo derrotou os valentões ali, se repercutiu e a galera quer conhecer o Veneno Branco, que é esse cara aí invencível, e a galera acaba achando que é o Hitsu, sendo que na verdade é o Mob. Nisso o Mob ele consegue alcançar o Hitsu e chega e fala com ele, mano, o que tá acontecendo aqui? E o Covinhas deu um boost ali, então ele tá um pouquinho mais forte, mas ele já lutou contra o Mob, então ele fala, cara, eu não vou lutar contra o seu irmão não, vai embora. E aí ele vai falando que antes ele só respeitava o Mob, tratava ele bem porque ele tinha medo do Mob, mas ele só tá sendo consumido pelo poder ali. E o Mob pede desculpa pra geral da gangue ali, quer ir embora, só que aquele paranormal adulto que ele tinha sentido energia lá atrás acaba aparecendo e ataca o Mob, ou seja, isso faz o nível dele aumentando cada vez mais. E a gente vê que ele consegue derrotar o Mob e leva ele embora. Aí o Hanazawa aparece, explica que esse cara faz parte de uma organização chamada Garra, que tem mais de 100 psíquicos e querem começar uma revolução. Só que na real aquele adulto, ele não levou o Mob, ele levou o Hitsu, achando que ele era o Mob. Então o Mob se reuniu com a galera pra invadir a Garra e o Hitsu tava preso. Então o Hitsu ele se junta ali com os outros psíquicos pra conseguir fugir, enquanto o Mob acaba derrotando um cara chamado Tarada, que revela as informações sobre as garras. A gente tem ali uma breve introdução dos líderes ali das divisões. O Covinhas também tá nessa luta, ele acaba possuindo um corpo de um cara chamado Mato. A gente também que o Hanazawa também virou de lado e agora tá do lado dos mocinhos e tá lutando contra um cara chamado Miyagawa. E quando o Mob e o Hitsu finalmente se encontram, eles acabam parando numa sala que anula os poderes deles. E aí quem que me aparece nesse período todo que, cara, essa é a genialidade de Mob. Quem que aparece nesse momento? O Rengen. E aí o Rengen ele só chegou entrando pela porta da frente. Ele chegou com aquela atitude dele de trambiqueiro. Ele é o trapaceiro master ali. Porque ele só chega entrando, porque todo mundo confunde ele com o chefe da organização da Garra. Então tá todo mundo falando, não, chefe, desculpa. E o Rengen só dando lição de moral em todo mundo. E ele conseguiu ajudar todo mundo a escapar. Mas aí aparece o líder da 7ª divisão, o Ishiguro, e ataca eles. E eles acabam tendo que ser forçados a lutar. A luta tá se intensificando, o Mob tá quase explodindo, chegando no limite. Só que o Rengen vai dar um tapão nele, traz ele de volta à realidade. E a gente vê que o Rengen começa a atacar a galera, ninguém entende nada. E a gente vê que o que aconteceu foi, quando o Mob chegou ali no 100% e tava prestes a explodir, como o Rengen conseguiu trazer ele de volta à realidade, toda essa energia foi pro Rengen. Então ele teve um boost ali, conseguiu combater a galera, era super maneiro de se ver. E o Mob aproveita essa oportunidade pra dar uma bronca ali nos membros da Garra, dar aquela lição de moral, né? E a gente vê que também aparece o Show, que é o filho do dono da organização da Garra, que foi ver ali novos talentos, mas viu que a divisão 7 é um fracasso. O Covinhas tinha enfrentado ele, mas ele acabou perdendo. E a gente vê que basicamente todo mundo volta nas suas vidinhas normais, né? O Mob ele continua tentando falar com a Tsubome, mas ele se constrange com contato visual. Os personagens vão levando suas vidas até o momento em que a gente vê a cena do Show, né? Recebendo a notícia de que o pai dele, o líder da Garra, estará no Japão em breve. E assim a gente termina a primeira temporada de Mob Psycho 100. Mob Psycho é um anime que eu demorei um pouco pra ver. Eu tinha ouvido falar dele há muito tempo. Quando tava pra sair a última temporada, eu comecei a ver. E foi um anime que eu assisti num momento bem particular ali da minha vida. Ele tem muitas mensagens ali sobre emoções, sobre sentimentos, que eu me identifiquei ali em Mob e eu achei sensacional. E depois que você entende o tipo de traço, cara, é uma das animações mais bonitas que a gente tem aí em animes em muitos anos, porque Mob tem um show, um espetáculo visual incrível, além, claro, de um design de som e efeitos ali, ó, maravilhosos. Então vale a pena assistir Mob pra quem gosta de bons combates. Além, claro, de como o Mob ele é contado de uma forma sutil ali, ele aborda questões de uma forma sutil. É muito interessante, pra quem não sabe é do mesmo criador, da mesma criadora ali de One Punch Man, então tem muitos elementos narrativos parecidos, mas Mob é o queridinho e dá pra ver muito bem aqui a diferença, o porquê aqui das obras, e eu super recomendo. Em breve eu tô trazendo aqui o resumo da 2ª temporada e eu quero saber, comenta aí que eu quero muito saber se você já assistiu Mob, se você curtiu a primeira temporada, deixe aí nos comentários pra gente conversar, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.